Fala galera, bem-vindo ao nosso canal Mais com Menos. Se você aterrissou de paraquedas aqui agora nesse momento, saiba que você vai ter acesso a muitas dicas bacanas de produtividade na sua vida pessoal e profissional, de uma forma que você seja mais produtivo, tenha uma melhor performance no trabalho para você fazer aquilo que você gosta. E a base para que você consiga ser um profissional de altíssima performance, que você tenha uma excelente qualidade de vida, é a filosofia Lean. E se você não sabe o que é Lean porque você aterrissou agora nesse paraquedas do Caião aqui, ou se você está continuando seguindo a gente e quer dar uma recordada, a gente vai deixar aqui no card dos posts anteriores que a gente fez sobre a história do Lean e sobre o Mindset Lean, ou seja, sobre o Lean Thinking. Antes da gente começar, pedimos que vocês acessem os nossos canais, curtam, sigam a gente no Instagram, @maiscommenos_oficial, para que você tenha acesso a esse conteúdo. É isso aí, Caião. E hoje o nosso tema é A3. E você fala assim, o que é esse tal de A3? A3 é o seguinte, galera. A3 é um pedaço de papel. A3 é uma ferramenta. A3 aqui para a galera do Mais com Menos é muito mais do que simplesmente um pedaço de papel ou uma ferramenta do Lean. A3 pra gente é uma forma de pensar, galera. É uma forma de pensar de forma estruturada e disciplinada, com raciocínio lógico, para que você consiga resolver os problemas que você enfrenta no dia a dia e que são sistemáticos, não é isso, Caio? Exatamente. Você vai perceber que com a aplicação dessa ferramenta e com o passar do tempo, a sua forma de pensar vai mudar. Você vai pensar de forma mais estruturada, você vai tomar decisões baseadas em dados e fatos, e a chance de você acertar nas suas decisões aumenta muito. Por isso que é importante a prática para gerar o hábito e você conseguir de fato pensar na forma 3. E aí o seguinte, sabe de onde nasceu esse negócio de A3? Da Toyota, né? Porque ela sai do Lean, né? Década de 70, Toyota, a galera queria forçar os seus empregados a conseguir pensar através de um raciocínio lógico. Ao invés de simplesmente tomar ações para resolver problemas, queria que a gente identificasse realmente qual é a causa, qual é a definição desse problema, qual é a causa para que depois disso conseguisse efetivamente tratar as suas ações. E aí isso me faz lembrar uma frase muito legal do cara pouco famoso, não sei se você conhece, tal de Einstein. Albert Einstein? Tal de Einstein, Albert Einstein. Einstein falava o seguinte: se você tem 1 hora para resolver um problema, me dê 55 minutos que eu vou definir bem esse problema para que nos 5 minutos seguintes eu consiga realmente executar a ação para poder tratar o problema. E por que é o A3? Né? Por que vai de encontro com o A3? Vai de encontro no seguinte, quando a gente fez a primeira pergunta que falou, cara, é um pedaço de papel? Sim. Também é um pedaço de papel, né? E por que é no formato A3? Porque a ideia é que através de uma folha simples onde você consiga colocar dados e fatos e todos os caminhos lógicos que a gente vai percorrer ao longo desse vídeo, você consiga explicar desde a fase da definição do problema até o acompanhamento de como que eu vou acompanhar aquele problema para que ele seja realmente resolvido. E aí me faz trazer uma outra frase do Einstein, porque hoje eu tô solto para soltar Einstein, que ele falava o seguinte: se você não consegue explicar de forma simples aquela situação, é porque você não entendeu aquela situação. Faz sentido pra você? Faz muito sentido, é muito bonito, né? Muito profundo, né? É, foi bom pra caramba. Você tinha outra frase bonita pra falar também. Eu posso falar? Fala, galera, que eu sei que você tá aí com vou falar um cara que ele tá pau a pau ali com Einstein, que é o Abraham Lincoln, né? Ele tinha uma frase também muito bacana que é: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, 6 horas eu passaria afiando o meu machado. Então ele falava isso justamente falando de planejamento, de preparação, para na hora da gente executar, a gente estar muito bem preparado e tomar as melhores decisões. E Caio, agora que a gente viu a história do A3, o que está por trás disso, quais são os tipos de A3 que tem hoje conhecidamente aí no mercado, e você vai explicar para essa galera aqui? Tu tá ansioso para falar, eu tô falando pra caralho aqui, tu não consegue falar. Exatamente, eu parei de praticar a escutativa já há uns 5 anos. Só tô esperando o momento. Mas vamos lá, gente. Tipos de A3 são diversos. O A3 ele não é uma ferramenta engessada que eu tenho que usar dessa forma, mas os mais conhecidos que a gente tem são 3 tipos diferentes. O primeiro deles que a gente vai falar aqui é o A3 de status. O A3 de status é quando você já tem um projeto, você já tem um problema, um plano, e você quer simplesmente passar um report. Então você utiliza essa ferramenta para passar esse status. O outro tipo de A3 que a gente vai falar aqui é o A3 de plano, ou seja, quando você quer estruturar uma estratégia baseada em dados e fatos, você quer analisar os seus possíveis riscos e tomar a melhor decisão, ou você quer viabilizar um investimento financeiro alto, você estrutura isso, pode estruturar através de um A3 de plano. E o último deles que a gente vai falar aqui é o A3 de problema. O A3 de problema é quando você tem um problema que você ainda não consegue identificar a solução.
Você precisa estruturar a análise para entender de fato quais são as causas desse problema e gerar a solução. Então você utiliza essa ferramenta que é o A3 de problema. E aprofundando um pouco no A3 de problema, a gente vai observar a partir de agora que a gente tem 8 passos para poder caminhar ao longo desse pensamento lógico para resolver um problema. 5 desses passos estão do lado esquerdo. E do lado esquerdo, pessoal, é onde a gente vai definir de forma clara qual é o nosso problema. E definir de forma clara quer dizer que a gente vai gastar maior parte do tempo, assim como Abraham Lincoln, tentando entender realmente qual é o problema que a gente tem. Ou afiando o machado. Ou afiando o machado, você tá solto, hein, moleque? E os outros passos que a gente tem que dar dentro do A3 fica sendo do lado direito, onde esse lado a gente vai investir os demais 20% do nosso tempo. E esse lado vai ser totalmente focado na implementação das ações para resolver o problema. Bom, e o primeiro passo para a gente começar o nosso A3 é a definição do nosso problema. Obrigado, meus amiguinhos. Então, para a gente definir o problema, esse momento é importantíssimo a gente ter claridade do que a gente vai tratar. E quando a gente fala de problema, o que é um problema? O problema, ele sempre vai ser um gap entre a minha situação real e minha situação desejada, ou minha situação real e minha situação planejada. Então, esse de fato é o seu problema. Eu vou exemplificar para vocês. Suponha agora uma situação de que uma pessoa vai até uma pizzaria, comprar uma pizza em São Paulo, e ele chegou na pizzaria com a expectativa de ter uma pizza atendida em 10 minutos. E ela chega em 30 minutos. Então, nesse caso, a gente tem um problema ou não? O cliente, ele fica ciente de que a pizza chegou atrasada pela falta do queijo. Então, faltando o queijo, o pizzaiolo pediu para seu funcionário ir até o mercado, comprar o queijo, e esse meio tempo aí ele gastou 20 minutos a mais, que era o tempo de entrega da pizza. Nessa situação, para você aí em casa, qual que foi o problema? Se você pensou que o problema foi a falta do queijo... Fala pra mim que você pensou, não pensou? Tá certo ou errado? A falta do queijo, com certeza, foi uma causa do nosso problema. Mas não é o nosso problema. Ele não é o gap entre a situação planejada e desejada. O problema para o nosso cliente foi o atraso da pizza e a consequente insatisfação dele. Então é importantíssimo a gente ter clareza do nosso problema na hora que a gente for tratar. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando você está falando de definição de problema e você utiliza a palavra falta de alguma coisa, geralmente, quase 100% dos casos, esse não é o problema. É uma causa desse problema. Então eu sempre faço o exercício. O que me gera a falta de? O que me gera a falta do queijo? O atraso da pizza e a consequência de satisfação do cliente. Então, falta de geralmente quer dizer causa de alguma coisa, não é isso? Exatamente. E o outro passo que a gente tem que dar, a partir do que eu defini o meu problema, Caio, é o contexto. E dentro do contexto, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer? Qual é a relevância desse problema ou desse tema para a organização, se eu estou falando de uma coisa do trabalho, ou para a minha vida pessoal, se eu estou falando, né, da minha vida, obviamente, pessoal, não é isso? Exatamente. E aí alguns dados importantes que tem que estar contido dentro do contexto. O histórico daquela situação que aconteceu, como você deu o exemplo da pizza aqui. Qual é o gap entre o estado futuro que eu quero alcançar e o estado atual que eu estou agora? E, novamente, qual é a grande relevância disso tudo para que eu poder estar discutindo e investindo meu tempo nessa parte do A3. Com o contexto finalizado, para onde a gente vai? Para o estado atual. Então, nesse momento, é um momento que você não dá a sua opinião. Você argumenta simplesmente com dados e fatos, situações reais que aconteceram. É um momento de você pegar muitos dados, você pegar situações reais que aconteceram, para você exemplificar e ter claridade do seu problema e ter claridade do gap. Então, nesse momento também, é entender aonde eu estou e onde eu deveria estar com muita riqueza de detalhes. E aí, Caio, no seu exemplo da pizza foi, por exemplo, o mapeamento do tempo que levou cada situação, onde ficou parado, né? Eu tive um caso, eu estava num projeto em Lima e a gente tinha uma ineficiência muito grande da mão de obra no tempo de deslocamento até a retirada de um EPI, Equipamento de Proteção Individual. E aí, dentro do estado atual do A3 que a gente estava fazendo, eu coloquei meu Nike Run do lado aqui, deixei ele ligado e acompanhei, né, o funcionário para ele retirar o EPI dele. Acompanhando lá o Nike Run, o tempo de deslocamento, o cara demorava 1h10 para sair do seu local de trabalho para poder pegar um EPI, né? O que dados e fatos mostram que se tivesse 2.000 funcionários, imagina quanto isso leva de desperdício aí, evidente, né, para a empresa que estava trabalhando. Isso falando de vida profissional, falando de vida pessoal, o que pode entrar como estado atual? A forma que você distribui seu tempo, já parou para pensar em como você distribui no seu dia a dia o seu tempo?
Será que tem muito desperdício? O que você faz quando você acorda? Quanto tempo você demora para se arrumar? Quando você vai para o trabalho? Quanto tempo você demora para chegar no trabalho? Entendendo como é que funciona o seu dia, pode ser também uma análise do seu estado atual para você depois identificar os seus desperdícios. É isso aí. E depois que eu conseguir entender, através de fatos e dados, o meu estado atual, o próximo passo é a gente definir os objetivos. E para definir os objetivos, gente, tem uma metodologia muito simples e eficiente que ajuda bastante a gente a conseguir traçar esses objetivos. Essa metodologia é chamada metodologia SMART. Então, como é que funciona o SMART? O S quer dizer específico, ou seja, eu quero perder 15 quilos. Eu fui específico, eu quero perder 15 quilos. O M quer dizer mensurável, ou seja, eu consigo medir aquilo ali. No caso, são quilos, eu consigo medir através de uma balança, vendo se eu estou com 15, 14, 13, eu consigo medir isso, né? O A quer dizer alcançável, ou seja, não adianta eu falar que eu vou perder 15 quilos em uma semana. Você consegue? Você pode passar sauna, pode ficar sem comer, pode fazer o que for que não é alcançável. Então o objetivo ele tem que ser alcançável. O R quer dizer relevante. No exemplo que eu estou dando, faz sentido eu falar que eu vou perder 1 quilo em um ano? É relevante isso? Não é. Zero relevante. Exatamente. Né? E o T é chamado de time-based, ou seja, ter um tempo definido, ou seja, eu tenho um tempo definido. Então, quando eu falei que eu tracei o meu objetivo de forma SMART, eu quero perder 15 quilos durante um período de 4 meses. Então, se você utilizou essa metodologia para definir seus objetivos, você pode estar dando o seu próximo passo. E qual que é ele? Que é a famosa análise de causa. Então, baseado em todos os dados e fatos que você tem, você vai entender o porquê que você não está atingindo o seu objetivo. O que está impedindo? Quais são as causas do seu problema. Então, nesse momento, você usa ferramentas como o diagrama de Chicago, no qual a gente utiliza 6 M's, e são eles: material, mão de obra, máquina, método, medida e meio ambiente. Esses M's servem para você sempre fazer o exercício de quais são as possíveis causas relacionadas a material que eu tenho para esse problema, possíveis causas que eu tenho em relação à mão de obra para esse problema. E assim você garante que você não esquece nenhuma causa que está gerando o seu problema. E quando você tem as possíveis causas, você vai aprofundar nessas causas. E a ferramenta mais simples e mais utilizada que a gente tem são os 5 porquês. Você conhece os 5 porquês, Ferrari? Nunca ouvi falar, cara. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Me admira você, Red ouvi, Consulta, uma da maior consultoria do mundo. Não, era um bate-papo que a gente ia falar aqui. Brincadeira, eu sei. Os 5 porquês é uma ferramenta muito famosa. E todo mundo que tem criança em casa... Você tem criança em casa, Ferrari? Eu tenho um sobrinho cabeçudo que ele tá com 4 anos, cara. Serve esse aí? Sério, beleza. Sério. E quando você tem uma situação que você entra em confronto com ele, você questiona alguma coisa, qual a primeira coisa que ele fala pra você? Por que, tio? Por que, tio? E por que a criança faz essa pergunta? Porque ela quer entender o porquê que ela não pode fazer o que ela está fazendo. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui. Quando a gente vai investigar as causas do nosso problema, a gente precisa saber de fato qual que é a causa raiz desse problema. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Você tem um problema no seu carro que acaba o óleo do carro. O que você faz quando acaba o óleo do seu carro, Ferrari? Só falando, meu irmão, vou botar mais óleo. Bota mais óleo. Aí semana que vem acaba o óleo de novo. O que você faz, Ferrari? Bota mais óleo. Bota mais óleo. Exatamente isso que a gente faz. Mas quando a gente não chega na causa raiz, o que acontece? O problema não é sanado e sempre vai faltar o óleo. E o que eu vou fazer? Você vai fazer os 5 porquês. Eu vou botar mais óleo. De jeito não, depois dessa aula eu tenho certeza que você vai fazer os 5 porquês. Ferrari, acabou o óleo do seu carro. Por que acabou o óleo do seu carro? Porque eu quero botar mais óleo. Eu tirei porque eu quero botar mais. Porque quebrou uma peça do motor que retém o óleo. Aí você vai fazer outro de novo, o segundo porquê. Por que quebrou essa peça do motor? Provavelmente é porque eu não faço manutenção, né, cara? Porque você não faz manutenção preventiva no seu carro. Aí eu vou fazer mais uma pergunta. Por que você não faz manutenção preventiva no seu carro? Porque eu não sei por quê. Simplesmente você não fez. E quando você chega no porquê, que é simplesmente porque não, é simplesmente tomar a ação, é que você chegou na causa raiz. Então é importante, quando você chega na causa raiz, você tomar a devida ação, porque esse problema não torna a acontecer. Ao contrário do no início, que você colocava mais óleo e o óleo continuava acabando. E quando você chega na causa raiz, Ferrari, qual que é o próximo passo? Elaboração de contramedidas. Exatamente. E aí, galera, é importante aqui que a gente investiu 80% do nosso tempo falando da definição de problema e agora a gente começa a entrar no nosso lado direito, onde a gente está dizendo agora sobre contramedidas. E quando a gente fala de contramedidas, Caio, no seu exemplo do óleo, qual é a contramedida que a gente vai tomar então? Começar a fazer a manutenção preventiva. E justamente quando a gente está fazendo essa descrição da contramedida, nesse momento a gente começa a se perguntar, se eu tomar essa medida,
a minha causa raiz realmente vai ser resolvida? Se essa causa raiz for resolvida, o meu problema ele vai deixar de ser sistêmico, ele vai deixar de acontecer. Então esse é o primeiro ponto quando a gente estiver definindo a contramedida. Essa medida ataca a minha causa raiz e é importante que essa contramedida seja também gerencial e você consiga fazer essa retroanálise dentro do seu A3, porque você fica apto a poder dar o passo seguinte. E qual é o passo seguinte, Caio? É o nosso famoso plano de ação. É nesse momento que você estrutura as ações necessárias para garantir que a sua contramedida seja implementada. E alguns dados importantes para conter dentro do plano de ação. Primeiro, você tem que ter um responsável claro para endereçar aquela ação. Segundo, a ação tem que ser escrita da forma correta, de forma clara, de forma específica, para que realmente a gente saiba aquilo que a gente tem que fazer. Terceiro, tem que ter um tempo definido. Se você não tem um tempo definido, você pode fazer em qualquer momento. E quarto, galera, tem que ter uma sequência lógica. Não adianta eu querer fazer uma coisa agora que eu dependo de outra coisa depois. Então é muito importante que tenha uma sequência lógica para a execução do seu plano de ação. E finalizando o plano de ação, a gente consegue dar o passo seguinte. Qual que é, Caio? Que é o nosso famoso acompanhamento. Então, nesse momento, que como é a última, mas não é menos importante, o acompanhamento é o momento que você vai medir o seu objetivo. Então, é importante você ter métricas claras para ver se o seu A3 foi bem feito, para ver se você de fato está conseguindo resolver o seu problema e melhorando a sua performance. Então, no acompanhamento é importante você ter métricas completamente linkadas ao seu objetivo e caso você não esteja atingindo o baseline, esteja atingindo o objetivo especificado, você precisa voltar no seu A3 para refazer as análises feitas e identificar de fato as causas raiz e assim tratar o problema e atingir aquilo que você precisa. E aí algumas dicas importantes quando a gente está falando de A3. Primeiro, A3 é vivo. O A3 tem que estar todo o tempo sendo reavaliado. Então, desde o momento que eu parti para a definição do problema, ao longo da elaboração do meu primeiro draft do A3, ou seja, do meu primeiro rascunho do A3, ele pode ser vivo, ele pode ser modificado. E depois que eu entreguei ele, a importância de a gente continuar acompanhando ele, Eu ter uma sistemática de acompanhamento para garantir que ele seja executado. Segundo ponto, o A3, ele é muito bom se feito de forma colaborativa. Então, se você fizer esse A3 com alguém, vai ser exatamente a melhor forma de você construir essa solução através da definição clara do seu problema. Por exemplo, é uma atriz da sua vida pessoal. Chama aquele coleguinha, aquele seu amigo, aquele melecudo que está vivendo ali com o dia a dia com você, que sabe o teu contexto, que sabe o seu estado atual para poder discutir análise de causa. Por que eu estou procrastinando? Por que eu não estou conseguindo fazer alguma atividade? E na vida profissional a mesma coisa, Se você está na sua equipe querendo resolver um problema, chame eles para participar, para poder entender o contexto, qual é o estado atual, a análise de causa. Faz isso ser de forma colaborativa, não é isso aí, cara? Exatamente. Te ajuda a pensar de outras formas também, as possíveis causas, então é importante essa colaboração na hora do desenvolvimento do A3. Então, galera, se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, se você gostou da forma como a gente está abordando, continua aqui seguindo a gente, dá um like, clique em algum lugar aqui, joga pro lado, arrocha para cima, faz qualquer coisa que a gente continue conseguindo compartilhar conteúdo com vocês. Beleza? Ótima semana para vocês. Vamos para cima. Vamos para cima.